Oi, gente, voltei. Voltei mais uma vez, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Eveline. Tenho esse canal aqui no YouTube pra falar de Estados Unidos, inglês, tudo que envolve Estados Unidos, minhas experiências por aqui. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouco de dificuldade no trabalho. Não anotei nada, só anotei mesmo o título, que é a dificuldade que você passa no trabalho. Hoje eu vou contar um pouco da minha experiência que eu passei trabalhando numa empresa americana. Pra quem não sabe, eu trabalho numa pré-escola e vou contar um pouco das dificuldades que eu tive por ser imigrante e tal. Então vamos lá. Primeira dificuldade que eu tive, querendo ou não, foi o inglês. Por incrível que pareça, eu já falo inglês desde o Brasil, que eu estudava inglês e tal, mas quando eu entrei lá na escola, eu tinha um pouco que medo de falar inglês, eu tinha um pouco que medo de não ser entendida e tal, porque eu trabalho com crianças, mas também eu trabalho com os adultos, eu trabalho falando com os pais das crianças, então querendo ou não, eu tinha que falar inglês. No começo foi bem difícil, não sei se o pessoal me achou antipática ou alguma coisa assim, porque eu só falava o essencial com as pessoas, que é bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, tchau, oi, e eu tinha um pouco de receio de falar com as pessoas. Graças a Deus eu fui perdendo esse medo. A escola lá me ensinou a perder esse medo de falar com as pessoas em inglês. Então no começo eu tive bastante dificuldade assim, nas reuniões de pais e mestres, que é os professores e os pais, a jantar ou a reunião lá dos professores, que você tinha que fazer alguma dinâmica, porque entender eu sempre entendi, nunca tive problema em entender. Assim, claro que você tem um pouco de dificuldade de falar no começo, mas meu problema era o medo de falar. Então, quando tinha reunião, assim, com os professores, que tinha que fazer dinâmica e tal, eu ficava, assim, super com medo de ler alguma coisa em público, porque eu dava um negócio em mim, eu ficava nervosa. Nunca passei nenhuma vergonha, assim, tipo, ai meu Deus, que vergonha. Já falei coisa errada, que automaticamente o pessoal me corrigia, assim, tipo, eu falar, sei lá, uma palavra errada, o pessoal dizia, isso, não sei o que, não sei o que. O pessoal não diz assim, ai, não sei o que, tu não sabe disso. Tipo, falava a palavra certa, é isso? Aí isso, então eu passei muito por isso, nunca passei nenhuma vergonha grande não, mas tive um pouco de dificuldade. Foi lá que eu fui aprendendo a perder esse medo de falar com as pessoas. Querendo ou não, a gente tem que se relacionar com os outros professores de outras salas. Com as crianças, tudo beleza, nunca tive problema com as crianças, mas você também tem que falar com os professores e tal, falar com os pais quando eles deixam as crianças ou quando eles vêm buscar, falar com os pais como é que foram, como é que foi o dia da criança e tal. Então eu perdi muito esse medo de falar. Tem assuntos ainda que eu tenho um pouco de receio de falar, eu não vou mentir pra vocês, tipo, se acontecer um acidente ou alguma coisa assim muito grave, pra repassar a história pros pais ou pra direção da escola, eu ainda fico um pouco nervosa com isso, tá? Mas no dia a dia já não tenho problema. Outra dificuldade que eu passei, vamos dizer assim, em todo lugar tem gente, todo mundo sabe que em todo lugar tem gente legal, tem gente que não é tão legal assim, tem gente chata. Então, quando eu cheguei lá na escola, não sei se todo mundo sabia que eu era do Brasil, mas é só eu abrir a boca e falar que o pessoal vai ver que eu tenho accent. Eu esqueci a palavra agora, mas o pessoal vê que eu tenho um accent. Vou botar a palavra aqui embaixo em português, que eu esqueci agora como é que se fala em português. Então, querendo ou não, eu tenho esse accent brasileiro. Então, acho que as pessoas sabiam ou não. E tinha algumas pessoas que não tinham muita paciência de falar comigo. Tinha gente que eu era bem recebida e tal, e dizia, tu é do Brasil e tal, e era bem recebida, mas tinha pessoas lá que, tipo, não tinha muita paciência de falar comigo e falava comigo e fazia o quê? Não sei o quê. E foi com essas pessoas que eu fui aprendendo cada vez mais a me sentir segura de falar, porque quanto mais eu tinha medo de falar com as pessoas, por exemplo, quando você tem medo de falar o inglês, você fala meio que baixo, meio que sem certeza, assim, tipo, how are you? Tipo, você não quer muito que as pessoas escutem você, porque você acha que você tá falando alguma coisa errada, então você fala um pouco baixo. Então as pessoas, o quê? Fala de novo, não entendi, porque você fala naquela meio que insegurança. Então essas pessoas que
disseram isso pra mim, ai, não entendi, fala de novo, tal. Na maldade ou não, não sei, aprendi, trabalhei muito isso em mim, a ser forte, ser segura, não falar. Mesmo que eu esteja falando errado, mas que eu esteja segura do que eu tô falando. E mesmo se eu falar errado, qual o problema? Eu falo 2 línguas e falar 2 línguas não é fácil. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim, de falar assim, com segurança, tipo, hey, how are you? Se tá errado ou não, é o meu accent, é o meu jeito de falar. Então, já hoje, eu consigo falar com as pessoas assim, num tom de voz mais seguro e começar uma conversa com mais segurança. Mas isso tudo eu trabalhei dentro de mim e aprendi também. Eu fui bem recebida lá na escola, por algumas pessoas eu fui recebida e não fui tão bem recebida. Então, gente, fui botar uma pastilha na boca porque a garganta, eu fico falando, parece que piora. Mas enfim, outra dificuldade que eu tive, nunca tive problema com isso, nunca errei data, nada, foi o medo de não entender alguma data ou algum prazo de alguma coisa assim que eu precisaria. Por exemplo, tipo, Evelino, você tem esse documento, esse contrato pra assinar, ou então a gente tem reunião no dia tal dia de tal horas. E graças a Deus eu sempre entendi o que foi me passado. Nunca tive problema assim de perder uma data ou alguma coisa. E mesmo assim, quando eu não tava certa sobre o que era, eu sempre tenho aquela pessoa assim que é mais chegada a você, que você pergunta assim, ó, aquele jantar ali. Ou, eu digo jantar porque lá na escola tem jantar, assim, pros pais, pros professores, sempre tem jantar. Eu não vou pra todos, que não é obrigado, mas enfim. Eu sempre perguntava assim, ó, aquela reunião ali vai ser de que horas mesmo, tal. Então sempre tem aquela pessoa assim, mais chegada a você, que você pode perguntar. Lá na escola só tem eu de brasileira, mas tem 2 irmãs. Se eu não me engano, elas são, não sei, da Guatemala, da Colômbia, não tenho certeza. E tem uma que eu conheci agora, que ela é da Filipinas. Ela fala inglês e tudo mais. Desculpa, gente, a garganta tá horrível. E o resto tudo é americano. Outra dificuldade que eu passei, mas no meu caso, assim, um pouco mais específico, porque eu trabalho numa escola, era na leitura. Então, tipo, eu sempre consegui ler e tal, mas querendo ou não, quando você tá lendo, você encontra uma palavra assim que você nunca ouviu falar, nunca viu na sua vida. Mesmo em livro de crianças, tem algumas palavras assim que eu nunca vi e que eu aprendi por causa disso, do dia a dia. Então, eu tinha um pouco de receio de ler. Algumas professoras lá, em algumas salas que eu substituí, outras professoras, elas sabiam, assim, que eu não era americana, assim. Até no meu jeito de falar, elas viam, assim, que... Não que o meu inglês é ruim, mas, assim, que o meu sotaque não é americano. Lembrei da palavra, sotaque. Que meu sotaque não é americano. Então, eu não lia os livros, assim, eu lia para as crianças, mas não lia, assim, público, para todo mundo. Não sei se é para entender, porque às vezes a gente faz rodinha com as crianças e a gente lê em público, aí todo mundo escuta, as professoras e as crianças. Ou você pode pegar um livro só você e a criança e ficar lendo também, se a criança quiser ler. Então essa leitura para todo mundo, geralmente o que fazia era a professora cabeça da sala. E em algumas salas o pessoal dizia, vai ler, vai, tu que lê. Então quando eu tentava ler ao máximo o que eu sabia, e se eu visse alguma palavra assim que eu não sabia, eu pulava a página e já, tipo, não sei o que, tipo, dava uma parada assim, por algum motivo, tipo, fulano, senta, tipo, pra interromper a leitura, fulano, senta, aí já mudava a página, já ia pra outra página. O jeitinho, né? Porque eu via a palavra e não sabia ler, e também eu não posso falar para as crianças uma palavra errada, se elas estão ali para aprender. Mas enfim, muito engraçado. E foi aí que eu fui aprendendo também, perder o medo de ler. Até hoje, assim, eu tenho um pouco de receio de ler em público. Mas eu acho que até em português, assim, eu tenho um pouco de receio de ler em público. Para as pessoas, não é fácil. Outra dificuldade que eu passei lá na escola, também é uma coisa bem particular. Algumas crianças
aqui nos Estados Unidos, lá na escola tem criança que tem alergia, mas aqui nos Estados Unidos é bem comum assim, criança ter alergia a amendoim, a ovo, essas coisas. Então lá na sala também tem crianças que têm alergia. Então lá na hora do lanchinho, eles comem assim a própria comida deles que a mãe traz de casa. A escola dá o lanche. Lá a gente tem comida para as crianças e tal, mas se a criança é alérgica a alguma coisa, ele vai comer aquela comida separada, não vai comer a mesma comida que os outros estão comendo. E tinha criança lá que tinha alergia de alguma coisa. E eu sabia que a criança tinha alergia, mas eu não sabia qual era o tipo de alergia, assim, tipo, eu era bem alerta, porque eu sabia que a criança tinha alergia a alguma coisa que ia comer a comida separada, mas, tipo, eu não sabia qual tipo de alergia. Por quê? Porque esses nomes, essa área, assim, de doença e tal, em inglês, não é a minha área. Era um pouco difícil de entender, então eu pegava depois, ou no final do meu turno, eu pegava a ficha da criança e lia lá e traduzia para saber, traduzia no celular para saber o tipo da alergia, porque eu sabia que era alguma alergia, mas eu não sabia de que o nome, por causa que o nome é de doenças, coisas em inglês, então muito nome de doença e tal. Até hoje ainda eu não sei, assim, nome de exame médico, encefalograma, eu não sei como é em inglês ainda. Por quê? Não é porque eu não sei porque eu sou burra, que eu não sei inglês, é porque não é a área que, eu não vivo naquele ambiente. Foi isso, assim, foi uma dificuldade bem particular. Tive, como falei pra vocês, a maior dificuldade foi com o inglês mesmo, de medo de falar e tudo mais. Mas essas foram as minhas dificuldades. Quem gostou desse vídeo, dá joinha, compartilha, comenta, se inscreve aí no canal, tá certo? Beijo pra vocês, tchau!